Olá, António, muito boa tarde. Miguel. Primeiro queria lhe agradecer ter aceitado fazer esta entrevista. Eu vou começar por uma pergunta que eu faço, que é sempre a pergunta com que começam estas entrevistas, é que se o António fosse o Moisés, ou um pouco ou Deus, não é? Qual é que era o mandamento que aplicaria à sociedade contemporânea? Pode ser um mandamento seu, não é preciso ser um dos 10 mandamentos, até porque desconfio que já ninguém sabe os 10 mandamentos. Respeitar os outros. Respeitar os outros. Ok. Então vamos começar. Eu, quando estava a fazer a entrevista, tinha aqui muitas maneiras para começar, mas vamos começar porque o António também tem um trabalho de fotografia. E eu estive a ver o seu trabalho e até vi esta fotografia em particular, esta deste rapaz aqui, que tem o barco lá atrás. Queria perceber como é que olha para as imagens. Se, por exemplo, nesta imagem, o rapaz está-se a rir para o fotógrafo, o rapaz está-se a rir para o fotógrafo, está-se a rir para a fotografia, está-se a rir para o espectador, tem um barco degradado ao fundo, e se vê isto mais como, pá, se calhar é melhor deixarmos, não metermos lá o bedelho e deixarmos esta pessoa ser feliz. Se é mais, esta pessoa não tem as condições para ser feliz e nós vamos intervir e vamos tentar proporcionar-lhe condições para que seja mais feliz, ou se é uma posição mais nihilista, em que é o que é o que é. Nós não percebemos nada do que é que andamos aqui a fazer. Isto é tudo casualidades e isto é só uma questão meramente de composição, de cor, neste caso não é de cor, de luz, porque é uma fotografia a preto e branco. Eu sou muito pouco intervencionista na fotografia. Se acontecer as pessoas que estão em pose olharem para mim, eu deixo olhar. Se acontecer não estarem a olhar ou não se importarem, eu não peço para olhar, não solicito a pose. E sou pouco intervencionista. Eu, com a fotografia, quero retirar alguma coisa para mim, se me deixarem, porque se eu sentir que há incómodo, não prossigo. Se me deixarem fazer a fotografia, eu retiro para mim, retiro a memória, o momento, o meu sentimento, ou a minha razão, algum sentido estético do que quer que seja, uma estética que pode ser muito formal ou artística, se quiser, ou uma estética que pode ser já essa fotografia, por exemplo, se é o que eu estou a pensar, tem uma criança africana, da Guiné, se não me engano, e o barco é um barco português. Exatamente. É um barco de guerra, uma lancha. Exatamente. E é num porto de um rio do interior da Guiné. Eu vou mostrar aqui para que as pessoas vejam. E é um barco que foi ou destruído pelos guerrilheiros ou eventualmente destruído pelos próprios marinheiros antes de se ir embora, que deixaram para não dar armas ao inimigo. Sim. E eu achei muito interessante esse contraste entre o miúdo negro e o barco de guerra. E é essa composição que eu quis fazer, que tem significado, não é só estética, nem é só gratuita. O paradoxo do divertimento da criança no baloiço e da arma de guerra interessa-me. Tentando resumir, eu não sou intervencionista na fotografia. Uma das minhas últimas coisas que eu fiz com mais intenção foi uma fotografia da Batalha, do Mosteiro da Batalha, um álbum. O que me interessou foi sobretudo o que lá está e o que descobri, porque tive a sorte de descobrir coisas que não eram muito conhecidas ou que não eram de todo conhecidas. Mas depois decidi brincar com as pessoas que iam visitar a Batalha e, portanto, entre os que lá estão há 500 anos e lá ficarão mais um tempo. E as pessoas que vão de manhã e que vêm à tarde ver, estabeleceu-se qualquer coisa comigo, mas não sou intervencionista. Não quero que a fotografia tenha uma função, não quero alterar em nada a minha relação com as pessoas ou com os objetos. Há uma separação. Então, continuando, mas agora não do ponto de vista
da arte, da fotografia que faz, mas da visão que tem para o mundo, não é? E é uma coisa muito contemporânea, que é a questão de que até que ponto é que se deve intervir para mudar a condição das pessoas, não é? Até que ponto é que nós, esta procura constante para melhorar as condições, parece ser uma procura que o ser humano tem para preservar a sua espécie, para se proteger, para estar mais protegido dos perigos, ao princípio dos outros animais, hoje em dia mais dos próprios seres humanos, não é? Porque agora há uma tendência para haver uma leitura que por vezes está mais associada à esquerda, de que o problema é o capitalismo, é a tentativa de estar sempre a criar melhores condições e que isso é uma ilusão. Que se calhar o homem, antes de se ter sedentarizado, estava muito mais fixe porque eram os animais que lhe apareciam à frente, tinha sempre a fruta, se aquela fruta não dava, dava outra. Pronto, isto é uma corrente que, como sabe, está a aparecer cada vez mais, talvez motivado pela urgência climática, a urgência populacional, os fluxos migratórios, e então está a haver, de alguma maneira, uma resposta dada pelos pensadores e pelos filósofos, não é? Que vai atrás disto. Como é que o António vê? Acha que, no fundo, simplificando a pergunta, acha mais que o homem deve, para resolver o problema, deve continuar a crescer ou deve retroceder? Você faz como as bonecas russas, dentro de uma, nunca mais. Primeiro ponto, eu sempre fui adepto do progresso. Creio que os homens e as mulheres têm a possibilidade, não é a obrigação, nem sequer a certeza, mas têm a possibilidade de progredir moralmente, intelectualmente, artisticamente, fisicamente, economicamente. E essa é a grande tarefa da humanidade em geral. Se tanto há guerras ou não há guerras, se há pobreza, isso é outro assunto. E eu sou crente nisso. Não simpatizo muito, também não desprezo, mas não simpatizo muito com os movimentos do regresso à natureza, ao bom selvagem, vamos todos viver em paz. Não sou muito crente nisso. E acho que a nossa obrigação moral, se faz sentido dizer isso, é de progredir e de melhorar. Há depois enganos, que se julga-se que se está a melhorar em muitas coisas e tem-se visto que nem tudo melhora. O segundo ponto que eu gostava, a segunda boneca russa, se eu tenho um valor dominante na minha vida, para que é que eu vivo, o que é que eu quero, à cabeça de tudo, é compreender, perceber. O meu maior esforço, a minha maior ansiedade, a minha maior pesadelo é não saber, não compreender tudo. E, portanto, é uma atitude que tem algo de passivo, no sentido que eu quero perceber, antes de intervir, antes de agir, antes de fazer o que quer que seja, quero tentar perceber, tentar compreender. Às vezes não se consegue, às vezes não temos capacidade, não temos inteligência, não temos cultura, não temos informação, mas fazer o esforço de tentar compreender o mundo, compreender os outros. Dentro do meu sistema de crenças, mais uma boneca russa, dentro do meu sistema de crenças ou de inquietações, há duas em paralelo, que é a inquietação com a desigualdade e o apreço pela liberdade. Duas coisas diferentes. E que às vezes chocam. Como é sabido, que muitas vezes é talvez a contrariedade principal da humanidade, liberdade versus igualdade. Que é pena que assim seja. Era bom que elas fossem juntas, não é? São ambos valores, grandes valores. Ora, portanto, sem
numa ótica que ultrapassa já a crença e que já implica o meu envolvimento, por um lado, lutar pela liberdade, minha e dos outros. Portanto, significa também uma atividade externa, não é só a minha liberdade que está em causa. E eu sinto, isto é quase um lugar comum, eu sinto que a minha liberdade será tanto maior quanto maior for a liberdade dos outros. Isso sente-se bem. A liberdade só para mim, a liberdade não é pode ser um conceito egocêntrico, mas não é um conceito egoísta. E há a igualdade. A igualdade, a desigualdade, é o que há de mais chocante na humanidade. Não sei o que vale, às vezes temos sentimentos que não sabemos muito bem o que valem por si próprios, mas choca-me mais a desigualdade que a pobreza. Há na pobreza algo não é natural, a humanidade caminha da pobreza para a prosperidade, da pobreza para o remediado, do remediado para a riqueza. Esse é o caminho natural. Todos os humanos foram pobres um dia, todas as nações, todos os povos. A desigualdade é uma criação humana. E isso é que é chocante. Desigualdade de riqueza, de meios, desigualdade de conhecimento, desigualdade de capacidade, de aptidões, desigualdade de beleza, desigualdade de etnia, de cor da pele. Todas essas desigualdades de condição económica e social são todas chocantes. O que não quer dizer a mesma coisa que diferença, isso já sabemos. Diferença é outra coisa. E, portanto, só neste capítulo de lutar pela minha liberdade e de contribuir com alguma coisa contra a desigualdade é que me fazem envolver. Fora isso, eu sou mais tentar compreender, tentar perceber. Eu apanhei 3 das coisas que disse e vou aproveitar as 3 para depois entrar em sítios onde quero entrar e vamos começar aqui sobre o liberalismo, não é? Que estávamos a falar que muitas vezes a defesa da liberdade choca com a possibilidade da igualdade. Não é? Mas os liberais não dizem isso. Dizem que se nós dermos muita liberdade, o progresso vem aí e, como tal, aumenta a riqueza e, portanto, que é compatível. Como é que vê estes movimentos de alguma maneira neoliberais? Porque, sei lá, um partido liberal em Portugal não existia até há, não sei, 10 anos? Não sei há quanto tempo é que existe a iniciativa liberal, mas deve ser 10 anos, 15 anos, não sei. Como é que vê a cartilha, não é, do liberalismo enquanto ideologia e, em particular, do liberalismo associado à iniciativa liberal? Eu considero-me a mim próprio um liberal. Gostaria de ser filho da tradição liberal do século XVIII, do século XIX. O liberalismo já foi uma doutrina social, já foi uma doutrina de esquerda. A esquerda europeia no século XVIII e XIX era liberal. Lutava contra a nobreza, contra a dinastia, contra a religião, contra a propriedade dos outros, contra a propriedade, o vínculo, contra a servidão. E isso era liberalismo, era movimento liberal. E eu lamento, por exemplo, que Portugal tenha muito poucas tradições liberais. Os portugueses não são, em geral, liberais. Não são, não. Por isso é que a iniciativa liberal tem tantos problemas. Isto tem pouco a ver com aquilo que se chama vulgarmente o neoliberalismo, o liberalismo contemporâneo. O neoliberalismo contemporâneo é muito moldado sobre um programa económico. Eu não tenho uma grande coisa a ver com isso. O meu liberalismo é o da liberdade individual. Das ideias, o liberalismo das ideias. E do liberalismo individual. Eu quero ter a liberdade, não quero que o Estado intervenha na minha liberdade, não quero que o outro intervenha.
Eu respeito, ou tento respeitar o outro, tento respeitar o Estado e a comunidade, e, portanto, sei que há limites à minha liberdade, que são os limites, são os outros. Quando eu digo que quero ter a liberdade, não quero ter a liberdade de explorar os outros, ou de magoar os outros, ou de ferir os outros. E isso para mim é um conceito muito natural e muito simples. Não magoar, não ferir, não explorar, não oprimir, não calcar, não pisar os outros. O neoliberalismo, como é muito moldado sobre uma espécie de fanatismo económico, empresarial, económico, criar a riqueza, a liberdade total, não quero ninguém que intervenha na minha atividade. Se esse neoliberal, se a atividade dele for ele próprio, e só ele próprio, e ele não viver com ninguém nem à custa de ninguém, muito bem, acho muito bem. Mas a maior parte desses liberais vivem à custa de outros, ou vivem com outros, ou vivem rodeados de outros. E a partir daí eu não sou neoliberal, nem pouco mais ou menos. Ok. Já agora passamos daqui para o António. Eu espero não estar a dizer nenhuma coisa errada, mas foi do PCP entre 1960 e 1970. Quase. Mais ou menos. 1963, finais de 63 até 68. Até 68, pronto. A minha pergunta é a seguinte: o que era ser do PCP nessa altura? Porquê o PCP? Era o que havia. Mas o meu pai esteve nas lutas estudantis de 62, ele era pai, o presidente da Associação Académica... 62. 62, sim. Claro. E ele nunca gostou muito do PCP e não era nada um homem de direita. Em 1960, eu saio de Villarreal, sou anti-salazarista, isto é, não gosto de Salazar, tenho muito pouca formação política sólida, pouco estudo, não se podia estudar muito, alguma coisa, tinha 17 anos. Não gostava do Salazar, lembro-me de um momento em que eu tive uma emoção política, nunca tinha tido emoções políticas, eu até era da JEC, da Juventude Escolar Católica, até 57, 58, depois abandonei. E eu tive a primeira emoção política, estava no edifício, no segundo andar de um edifício, que era a repartição onde o meu pai trabalhava, estava a fazer qualquer coisa, a escrever à máquina, não tinha máquina em casa naquela altura. De repente ouço barulho na rua, multidão, barulho anormal. Abri a janela e olhei para baixo e vejo uma chusma de pessoas agitadas, a correr, mas com um ar alegre, entusiasmado, e percebo que estava a chegar a Villarreal o general Humberto Delgado. Okay. Que ia chegar, ia fazer uma romaria, prestar homenagem a uma estátua que há no meio da avenida de Villarreal, que é uma estátua ao Carvalho Araújo, famoso comandante do barco, que foi afundado pelos alemães da Primeira Guerra Mundial. E eu já sabia que havia qualquer coisa com o Delgado, com as eleições, com o Salazar. Isso o Delgado... Ele estava em campanha, ele estava em campanha. Era o princípio da campanha dele. Não era o primeiro dia, mas tinha começado a campanha dele um mês antes ou 2 meses, e estava a correr o país, de cidade em cidade. E passou para Villarreal, passou 2 horas ou 3 horas. Eu vejo aquilo, primeiro com curiosidade, desço os 2 andares, vou lá ter, e depois entusiasmei-me, e emocionei-me. Primeiro virar uma série de amigos e de pessoas que eu não sabia que eram democratas, ou que gostavam da democracia, ou que lutavam, eram, como se diziam, republicanos, alguns eram da maçonaria que não tinha esse nome, eram do Clube de Villarreal, ou do Grêmio, ou de republicanos, conhecem uns. E eu, de repente, senti qualquer coisa, é muito estranho. Chamamento. Com eles, isto é que é democracia. Estamos aqui, estamos a gritar, viva abaixo Salazar, abaixo fascismo, viva a liberdade, viva a República. E emocionou uma coisa. A tal ponto que nesse dia, no dia seguinte, consegui a autorização do meu pai e da minha mãe. Fui à boleia para o Porto, não tinha muito dinheiro para comprar bilhetes de comboios, e no Porto
o delegado fazia a sua passagem no Porto, que foi uma enorme manifestação. Ok. Ou nos aliados? Entre os aliados e São Bento estavam dezenas de milhares de pessoas. Eu fiquei embasbacado a olhar para aquilo tudo. E, portanto, eu lembro-me deste princípio de emoção. Não me custa dizer que li mais livros ou textos, ou o que for, de gente dessa tendência a partir daí. Houve um momento de iniciação, se quiser. Quando chego a Coimbra, eu trabalhava, não estudava só, trabalhava numa fábrica no primeiro ano e estudava fora das horas e depois dediquei-me sobretudo ao teatro. Foi o que mais me chamou, mais me atraiu e durante 3 anos não fiz direito, fiz pouco direito, fiz poucos estudos, fiz teatro no CITAC. O CITAC era um grupo de teatro com muita inclinação para a esquerda, o convívio, o que nós queríamos fazer, as peças de teatro que queríamos representar o Bertolt Brecht, que era proibido na altura. Claro. Só podemos representar a porta fechada, isto é, para nós. Era uma coisa absolutamente absurda. E então fazíamos umas pequenas peças, não tínhamos sequer espaço para ter peças grandes. Portanto, e lentamente, com os amigos, os colegas, a democracia, a liberdade, mais liberdade, contra isto, contra a opressão, contra a ditadura. A coisa começou a cavalgar. Com pouca formação teórica, com poucas leituras fundamentais dos filósofos do século XIX, dos marxistas, dos combatentes, dos socialistas, dos comunistas, muito pouca leitura, muito pouca formação, mas empenho real. E depois comecei por ler o que havia de português, que era muito pouco, e depois havia 2 livrarias a quem a gente pescava o olho e davam uns livros por baixo da mesa, um livrito em francês, em geral, não havia, ou às vezes espanhol. Foi assim que eu comprei um livro chamado, como é que se chamava? Qualquer coisa de um Juan Clemente, processo histórico, do Juan Clemente Zamora, que era um marxista mexicano, e comprei A Doença Infantil do Comunismo, do Lenin, porque era o único livro, não é melhor que os outros, mas era o único livro que havia. Do Marx, o Manifesto, foi 3 ou 4 livros que ia começando a ler aos poucos. E depois, rapidamente, comecei a encontrar pessoas que faziam parte de umas juntas de ação patriótica, que depois faziam parte do movimento democrático, e de repente começa-se a perceber que há comunistas. E que o essencial do que é feito naquela altura, em Coimbra, naqueles anos, o essencial era comunista. Havia uns democratas, havia uns católicos de esquerda, havia uns humanistas liberais, havia um bocado de tudo. Mas o essencial, a linha central, o que são as juntas de ação patriótica, as juntas cívicas, a organização das eleições, daquelas eleições que havia na altura. E, portanto, eu continuava a fazer umas reuniões, e depois iam umas comissões, e depois imprimia-se uns papéis, e depois distribuíam-se uns panfletos, tudo muito amador, até que era inevitável. Eu não fiz nada por isso, mas era inevitável que um dia um amigo meu, que fazia teatro comigo e que andava metido nestas coisas sempre, e que era de tal maneira presente que percebia-se que ele era do PC. E ele me disse: António, queres entrar para o PC? E eu disse, um quarto de hora depois, talvez sim, eu, com um pouco de hesitação, não nego, mas a partir dali, uma semana depois ele disse: a partir de agora és do PC. Nunca fiz reuniões da célula em Coimbra, era sempre com ele que eu falava, quase todos os dias, o dia sim, dia não, porque vivíamos quase juntos. E quando havia coisas a fazer no movimento estudantil, na associação, etc. Eu considerei-me, ou eles consideravam, eu aderi ao Partido Comunista antes de ser marxista, antes de ter formação política, filosófica suficiente para fazer o que estava a fazer. Era um ato de militância, era um ato da liberdade, era um gesto antifascista, não era um gesto de crença filosófica ou de conhecimento político ou filosófico, não era. Mas nesta altura, assim, o discurso secreto do Khrushchev é de 1956, em que ele fala sobre as barbaridades que o Stalin tinha feito.
Depois é que foi abafado, mas os serviços secretos americanos e se calhar ingleses conseguiram trazer esse texto para a Europa e é onde há a desilusão de muitos marxistas que se afastam do Partido Comunista. Em Portugal isso chegou, o António só tem acesso a isso mais tarde. Bom, eu em 56 estava no segundo ano do liceu em Vila Real. Não, mas não é isso. Mas isso falava-se sobre isso. Falava-se quando estava no que PC. o Stalin morreu, que houve 2 ou 3 herdeiros que sucederam durante 2 ou 3 anos e a coisa não correu muito bem para um e para o outro. Havia um Bulganin, um Kaganovich, assim, os nomes ficaram assim, e de repente apareceu o Khrushchev e ficou. Isso lembro-me com certeza. Sabe que certamente que há exceções e há quem tenha sido lúcido desde o princípio, não vou dizer que não. Claro. Não foi o meu caso, nem creio que fosse a caso da maioria. Para muitos de nós, dos meus contemporâneos, havia a ditadura portuguesa, que era em função disso, e da luta pela liberdade em Portugal, era em função disso que o mundo era interpretado. Quando eu cheguei ao Partido Comunista, percebi rapidamente, em 63, ainda em Portugal, que havia conflito entre a Rússia e os chineses, entre os chineses e os italianos, dos comunistas, que tinham graves dissensões, com os albaneses. Havia um princípio de dissensão com os cubanos já. E eu, naquela altura, até porque não tínhamos conhecimentos suficientes, não tínhamos leitura suficiente, não havia liberdade, a não ser o que os jornais portugueses diziam. Para nós o mais importante, ou para mim, ou para nós o mais importante era saber o que é que isso tudo contribuiria para derrubar o salazarismo e a ditadura. Isso é que era o importante. Havia umas divergências entre os russos e os chineses. Olha, eu até tinha simpatias, achava que os chineses tinham algumas razões, que os russos eram revisionistas. Entre os chineses e os italianos, eu achava que os chineses tinham razão, porque os italianos eram muito bem comportados e muito revisionistas, não queriam fazer a revolução. Depois apareceram os cubanos, grande atração pelos cubanos. E isto sucedia, e o critério era sempre o mesmo, para mim e para nós e para muita gente da minha geração. O critério era saber o que é que teria mais eficácia e mais eficiência para a luta contra a ditadura e contra o salazarismo. Só mais tarde é que eu começo a discutir os conceitos, as crenças, a organização do pensamento, os grandes objetivos políticos e sociais. Isso vem a seguir. O ativismo precede a teoria e a crença então, política. porquê é que sai, é por causa disso que depois acaba por sair em 67 do Partido Comunista? 77? Não. 67. Sim, 68. 68. Eu saio a partir de 67, 66, 67. Começo a descrer no Partido Comunista, sobretudo por causa da liberdade, era o essencial. Tínhamos uma discussão com a direção do partido, eu era do partido na Suíça, que era um pequeno grupo, de 10 pessoas, 8 pessoas. E tínhamos uma discussão sobre a imigração, o que é que se devia fazer com os imigrantes portugueses. E depois com os estudantes, o que é que se devia fazer. Depois com a guerra colonial. Eu e alguns dos meus camaradas da altura éramos favoráveis à deserção, não ir para fazer a guerra, ou à refração, ou à falta, não fazer a guerra, não ir para as colónias. A linha do partido não era essa. A linha do partido, na altura, era os comunistas que estão a fazer a tropa devem fazer a tropa. Para se infiltrarem? E se calhar funcionou. Se calhar funcionou. Para ter comunistas dentro das Forças Armadas. Ok. E, nós tínhamos este género de conflitos, este género de discussões, depois havia o problema da luta armada. A maior parte dos rapazes e raparigas com 25 anos eram a favor da luta armada, mesmo se não sabiam muito bem o que isso queria dizer, o que isso implicava. O Partido Comunista começou por ser contra a luta armada. Mas a partir de um certo momento, com o aparecimento da FAP em Portugal, em 63, 64, com os chineses, os cubanos, e depois com os movimentos de libertação de independência nas colónias, o próprio Cunhal tomou uma posição ou outra, em certos momentos, dizendo que era preciso estar atentos às hipóteses de luta armada, que era preciso certo tipo de ações especiais.
E eu falei com ele sobre isto e ele disse-me que sim, que era preciso. E tentou mesmo o Partido Comunista em Genebra e Lausanne organizar 3 ou 4 pessoas que iriam fazer treino durante um ano para Cuba, ou para outro país de leste, não sei qual, mas para Cuba de certeza. E chegaram a ir, ou chegou a ir, e quando apareceu a ARA, mais tarde, já no fim da década, a Ação Revolucionária Armada, quando apareceu, já era a tradução dessa ideia de que é preciso ter em atenção certo tipo de ações especiais contra o aparelho da ditadura. Os 2 acontecimentos públicos que não vieram criar nada, eu em 67 já era contrário em mim e com os meus amigos mais próximos à linha essencial do partido. Já começamos a perceber o que era a liberdade, começamos a perceber o que era a democracia, mesmo de esquerda. E houve um ou dois, maio de 68, e tudo o que precede e sucede a maio de 68, toda a abertura do mundo político europeu em 67, 68, começou em Berkeley, nos Estados Unidos, que seguiu para a Europa, mais a Checoslováquia. Eu tive a possibilidade de visitar a Checoslováquia desde 65, 3 ou 4 vezes. Eu era presidente de um organismo chamado Secretariado dos Encontros de Estudantes Portugueses do Estrangeiro, que era organizado pelo PC, e que eram grupos, as associações de estudantes portugueses de 40 cidades europeias faziam um congresso anual, elegeram um secretariado permanente, éramos 5 pessoas, e tínhamos apoio da União Europeia de Estudantes, da União Internacional de Estudantes, UIE, cuja sede era em Praga. E eu ia lá pedir, favorecer, reunir com pessoas, pedir apoios, etc. Até lá ia, quis imprimir textos e caricaturas antifascistas, livros de doutrina, era lá que eram impressos, nós não tínhamos capacidade para imprimir cá. E nessas idas a Praga, eu vi o que era Praga a libertar-se. A Praga de Dubček. A tentar. A pressão democrática nas ruas foi um ano e meio ou 2 anos absolutamente notáveis. Nunca esquecerei, nunca esqueci. Curiosamente, o presidente dessa União Internacional, Zvinek, chamava-se ele, era um tcheco, que era em Praga e ele era tcheco, mas era a União Mundial. E ele próprio era liberal. Ele veio a ser ministro de Dubček durante 3 meses, ou coisa assim. Quando os russos intervêm um mês antes da intervenção, sente-se que está qualquer coisa a correr mal com os russos. E o Partido Comunista Português sente a necessidade de fazer um comunicado, talvez 2 meses antes, 3 meses antes da invasão, faz um comunicado a dizer o que se passa na Checoslováquia é o socialismo. Totalmente a favor do curso dos acontecimentos, do curso do governo e do Partido Comunista Tcheco, apoiante do Dubček. Está publicado no Avante esse documento. Então o que é que se passou depois? Foram ordens diretas? Os russos deram ordens ao Álvaro Cunhal? Tiveram com ele uma discussão muito séria. E entretanto, havia militares na rua. Os militares chegam lá, o Partido Comunista Português é no primeiro dia, é o primeiro a tomar partido a favor dos soviéticos da invasão. Há uma discussão grande entre... Foi uma figura que eu não esquecerei, que eu penso que teve influência. O representante do Partido Comunista Português em Praga era uma rapariga, uma senhora chamada Cândida Ventura, que tinha tido uma longa vida de militância no Partido Comunista, tinha estado casada com um ou 2 dirigentes do Partido Comunista Português, ou vivido com eles. Não sei se não terá tido também uma relação amorosa com o próprio Álvaro Cunhal, não sei, nem interessa. Mas era uma pessoa de carisma e
de tradição no Partido Comunista. Falar da Cândida Ventura no Partido Comunista era de respeito. Ela era totalmente a favor do curso liberal da Checoslováquia. E eu creio que ela teve influência nas primeiras decisões do Partido Comunista em Moscovo e em Paris, que é onde as coisas se passavam. Ela deixou, depois da invasão, pouco tempo depois, ela foi abandonando lentamente, abandonou o partido pouco depois, veio para Portugal. Ainda a vi, nos anos 70, ainda a vi em Portugal, chorosa, triste, mas com um olhinho de eu tive razão. É possível que tenha havido essa influência, os que viviam na Tchecoslováquia terem simpatizado e terem influenciado. Quando foi a hora de choque, as simpatias, tudo isso desapareceu. E o Dr. Cunhal e os seus colegas dirigentes tomaram partido pela linha central, pela linha maioritária e pela União Soviética. Era indiscutível. Então, esta entrevista não era nada para falar sobre o Álvaro Cunhal, mas acho que isto aqui está interessante. Eu queria lhe perguntar, então, o que é que era o Álvaro Cunhal? O que é que ele queria, na realidade? Porque parece estar-me a dar um Álvaro Cunhal que de alguma maneira acredita, mas que depois o peso da União Soviética é sempre maior. Ou seja, a grande pergunta é em que é que o Álvaro Cunhal acreditava? Porque ele sabia o que é que se tinha passado no tempo do stalinismo, não é? Portanto, tudo. Ele sabia tudo. Portanto, ele sonhava, ele O Dr. não Cunhal sonhava. era um homem excepcionalmente inteligente, Mas isso há imensas com pessoas. um enorme charme pessoal. Enorme charme pessoal. Enorme pessoal. Encantava as pessoas. A primeira vez que eu o vi foi em Paris. Tínhamos um encontro e fazia-se tudo à clandestina, que era para impressionar. Eu era um rapazinho de 20 anos. E então eu digo, vais encontrar um camarada à porta de saída do metropolitano, não era em São Sulpice, era outra qualquer. À porta, alguém virá ter contigo. Estás lá às 9 horas. Eu estava lá às 9 horas. E de repente vem um senhor ter comigo. E a cara conhecida, eu nunca tinha visto, mas havia fotografias. Jornais. Eu disse, não digas que é o Cunhal. Ele aparece sem gravata, com uma gabardine apertado na boca, com um saco de compras do supermercado. E disse-me, o camarada Afonso, não se dizia os nomes. Eu disse, sim, então vamos lá, vamos reunir, esperar pelos outros e vamos reunir. Ele disse, este homem veio-me buscar. Um miúdo de 20 anos. Para ter o Álvaro Cunhal ali, não é? Isto é em 1965, 66? Isto é em 65, por aí. Tivemos o dia inteiro reunidos com mais 4 estudantes portugueses desse tal secretariado e 3 ou 4 dirigentes importantes do PC, o Francisco Miguel, o Vilarigues, e em toda a reunião ele, Cunhal, dava-nos quase sempre razão. Ele dava-lhe sempre razão? Havia sempre um que fazia mal à polícia, o Vilarigues ou o Chico Miguel, não sei o quê, porque a tropa, a deserção, não pode ser assim, tá? E ele ouvia, e dizia, os camaradas têm razão. Os camaradas mais novos têm razão. Mas ele estava a fazer de polícia bom? Estava a fazer, e ao mesmo tempo ele sabia que não era importante. Dizer que haja malta de 20 anos que diga, baixa a guerra colonial, não fazemos a guerra. Para ele o importante é que o partido não dissesse isso como tal. Ele fazia e sabia chamar as pessoas. Depois disso viu várias vezes, viu fazer o elogio do Maio de 68, em privado. Um elogio do Maio de 68? As massas, os jovens, às vezes nós, comunistas, às vezes nós deixamos ir na tradição, na rotina, não estamos atentos à juventude, às novas ideias, aos novos movimentos. Ele sabia muito bem fazer isso. E ele estava atento a tudo isso. Simplesmente nada disso para ele era a razão fundamental. E a razão fundamental era o partido, era o poder, conquistar o partido, conquistar o país, conquistar o poder e juntar-se ao movimento comunista internacional. Quando ele me recebeu, a única vez que eu estive com ele em Moscou, recebeu-me de gravata. Em Moscou? Em Moscou, com o carro à porta. Um carrão quase de Estado.
com um motorista à porta, com um guarda-costas, e eu estava no hotel sem gravata, era um estudante, e eu olhava para aquilo tudo. Para isso é esta. Eu tinha-o visto em Genebra, tinha-o visto em Paris, vestido como qualquer pessoa, e de repente... E ali ele era um... Porque Moscou era Moscou. Em Moscou ele era Estado, ele era político, não era um militante. O Cunhal... eu nem posso dizer sequer que ele era cínico. Ele não acreditava na democracia. Ele não acreditava. Aquilo que eu penso que seja a democracia. Não, quer dizer, havia valores mais importantes, é dito assim é melhor, havia valores mais importantes do que a democracia, a liberdade, a discussão pública, o contexto. Havia coisas muito mais importantes. As coisas mais importantes era o desígnio da classe, o desígnio do partido e o desígnio do Estado comunista. Isso é que é o importante. E, portanto, perante essa razão de fundo, tudo o resto não existe, ou tudo o resto tem que obedecer ou limitar-se. Mas então o que é que ele queria para Portugal? Ele viveu e conhecia bem a União Soviética, não é? Ele acreditou que em Portugal era possível implantar um país socialista em 74, absolutamente convencido. Mas ele, por exemplo, ele achava que as pessoas na União Soviética eram felizes, que era bom aquilo. O Stalin tinha sido bom para as pessoas. Parcialmente, mas era-lhe indiferente. Era-lhe indiferente. Aquilo era um bocado para ele. O importante era garantir o poder e fazer frente aos Estados Unidos e ao mundo democrático, liberal e capitalista. Isso é o importante. A felicidade de toda a gente era acessório. Eu lembro-me uma vez em Moscou, não com ele, com o Francisco Miguel. Estava numa conversa qualquer, estudantes, eu mais 2 estudantes. E saímos do restaurante e íamos para o hotel com esse Francisco Miguel, que vivia lá durante um tempo. E ao sair, passamos numa rua, havia tantos bêbados, 3 ou 4 deitados no chão, mesmo bêbados, bebedeira como há em todo o mundo, em todos os sítios. E eu olhei para aquilo e fiquei um bocado desconsolado. Então é isto que... E disse ao camarada, isto é bebedeira. Ele disse, não te enganes, camarada. O alcoolismo em Portugal é uma coisa triste. Em Moscou é outra coisa, é alegre. Ele disse... Os bêbados e os alcoólicos em Moscou são pessoas alegres, embebedam-se por alegria. Em Portugal, embebedam-se por tristeza. Isto acreditam. Talvez o Cunhal não acreditasse nisto, mas os outros acreditavam. Mas há aí uma grande diferença entre os outros e o Cunhal. O Cunhal, no fundo, era um gambler, era um jogador. Ele estava a jogar ao monopólio. Ele não acreditava... O que está-me a dizer é que ele não acreditava em nada. Ele acreditava que tinha que ganhar, no fim. Acreditava nestas coisas que eu digo. Ele tinha que ganhar, mas era uma coisa geopolítica ganhar, só. Vencer em nome do partido, vencer em nome da classe, vencer em nome da causa comunista, vencer em nome do poder do Estado. Mas não era em nome das pessoas. Vencer contra o capitalismo. Sim, e contra a liberdade, claro, e a democracia. Mas ele já não acreditava que o comunismo depois ia dar a volta e ia ser tudo bestial. Não. Portanto, aquilo era um jogo. Não. Era um jogo de computador. Era um jogo político. Era um jogo, claro que é igual, é sempre um jogo, não é? Ali não havia ilusões já. É uma guerra política. Uma guerra política. Você na guerra, os militares, já há militares neste mundo que pensam 2 vezes o que estão a fazer aos outros, claro. Felizmente. Mas ali não havia. Na boa tradição de guerra, você não tem sentimentos de emoções, você mata ou é morto, ponto final. E o Cunhal para a política tinha um conceito muito parecido com este. O que há de reparar, se você ainda hoje ouvir os comunistas falarem, e se ler os livros, não digo que é o mais importante, mas é um dos critérios de vida e de ação mais importantes de metodologia política do Partido Comunista é a relação de forças. E eles sabem muito bem o que é a relação de forças em cada momento. O momento mais sensacional na história portuguesa recente foi o 25 de novembro. Eles até o dia 22 de novembro, ou 23 ou 21, pensavam que podiam ganhar. Claro. E nesse dia, 21, 22, 23, 24,
com o Costa Gomes, com o Spínola, com passarem o Saraiva de Carvalho, com o Ramalho Yanes, O Mel Antunes. de repente eles percebem que a relação de forças já mudou. Claro. E em 24 horas o Partido Comunista muda de ideia, muda de doutrina, muda de estratégia, sai das coisas onde estava metido e não devia ter estado, onde tinha entrado há 3 dias ou 4, aquela frente fútil, aquela coisa esquisitíssima, que ele percebeu a relação de forças mudou. E só percebe bem isto quem está totalmente destituído de razões morais, emocionais, humanistas, ou o que é que seja, são as razões de força que contam. Portanto, agora só uma parte que acha que o Partido Comunista, nessa altura, ofereceu a extrema-esquerda ao sistema para a cadeia. Sim. O Partido Comunista nunca se importou quando o MRPP foi preso, por exemplo, uns tempos antes, pouco tempo antes. E não se importou absolutamente nada que os Diniz de Almeida e o Saraiva de Carvalho, seja quem for, fossem pura e simplesmente afastados e apagados. E houve uma negociação muito funda, que eu nunca saberei se foi uma negociação até pessoal. O Álvaro Cunhal com o Barmas Soares, não. Com o Mel Antunes. Com o Mel Antunes. Depois o Mel Antunes é que depois vem dizer à televisão que... Mas eu defendo o que o Mel Antunes disse. Se o Mel Antunes não tivesse dito aquilo, podíamos ter uma guerra civil. De acordo com o Mário Soares, de acordo com o Ramalho Yanes, de acordo com as pessoas que pesavam naquela altura e com o Costa Gomes, se não tivesse dito aquilo e tivesse deixado mão livre ao Moraes e Silva, ou Jaime Neves, de quem eu era amigo e respeito como combatente, mas se tivesse deixado mão livre a eles davam cabo do Partido Comunista, davam cabo mesmo. Davam cabo. Das pessoas e das sedes e da organização, prendiam, não sei se matavam, mas davam cabo daquilo. E não teríamos democracia tão cedo. Acha que o Mel Antunes, por acaso... O Mel Antunes estava absolutamente convencido que se a fronteira da liberdade parasse antes do Partido Comunista, se o Partido Comunista ficasse fora, que não íamos ter democracia nem liberdade. Claro. E tinha razão. E acha que o Mel Antunes foi dizer ao Álvaro Cunhal: se isto não acontece, eles matam-vos ou prendem-vos, acaba-se o Partido Comunista. Não é? Portanto, só com uma pistola na cabeça é que o Álvaro Cunhal era capaz de... Disse-lhe o Mel Antunes e disseram-lhe as pessoas, os militares. Claro. O Vasconcelos saiu fora de cena, desapareceu, por simplesmente, porque de repente o Cunhal percebeu que o Vasconcelos estava a mudar o partido. Ele não estava lá para isso. O Vasconcelos não estava lá para ser ele o líder político, ou o dirigente político, ou mudar o próprio partido. E o Costa Gomes? O Costa Gomes faz um 360 graus? Faz um 180, não é? 360. 360 ficava no mesmo sítio. Faz, não é? Porque ele estava com o Partido Comunista e de repente sai. O Costa Gomes começou por estar com o Salazar. Sim, eu sei. Ele era chefe do Estado-Maior. Foram 20 anos de Estado-Maior, 20 anos condecorado pela PIDE, que é uma coisa, uma medalha negra na vida dele. Claro. E o Costa Gomes também era um homem excepcionalmente inteligente e capaz, com um grande sentido da liderança política e militar. E foi muito tempo, ele conduziu a guerra em Angola da maneira mais eficaz que se pode imaginar. E, curiosamente, nunca os angolanos ulteriores dos movimentos de libertação, os Santos, os Netos, etc., nunca se viraram contra ele. Nunca se viraram. Mas a pior pancada que eles apanharam em Angola foi de Costa Gomes. Destruir-lhes metade do partido, metade do movimento, metade do exército. Costa Gomes, a partir de um momento, percebe o contrário, quer o contrário. Ele deixa-se ir na conivência com o Partido Comunista até muito longe, longe demais. Eu acho que ele próprio pensou que foi longe demais. Ele tentou convencer a opinião que o que ele fazia era para tentar proteger e defender o país, mas ele foi longe demais. Ele foi condecorado, só não pôde receber a medalha de Lenin, porque não era inscrito no PC. Okay. Mas ele recebeu a medalha mundial do Herói da Paz, uma espécie de prémio Nobel do movimento pacifista. Foi um dos principais do movimento mundial da paz, que era uma organização estritamente soviética e moscovita. Okay. Quando
Quando o Costa Gomes fez uma viagem à União Soviética de Estado, em 76, eu já era secretário de Estado do Comércio Externo, portanto era no 6º governo provisório. E do Ministério dos Negócios Estrangeiros disseram: vais fazer parte desta negociação, não da viagem, mas desta negociação prévia, e havia vários documentos a tratar, porque o que se ia fazer era estabelecer as bases do comércio entre os dois países. Coisa que depois se fez. Aliás, eu fui um dos mais frequentes nisso, porque foi o período em que eu fui secretário de Estado com a República Democrática Alemã, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Roménia. Faziam-se comissões mistas e estabelecia-se um convênio, um tratado entre os dois países para as bases comerciais, porque nós nunca tínhamos tido comércio com esses países, ou pouco ou nenhum. E naqueles 5 ou 6 documentos, cooperação agrícola, cooperação tecnológica, cooperação comercial, cooperação industrial, etc., para estabelecer as relações definitivas entre Portugal e a União Soviética, descubro um desses documentos, que me é entregue na altura, era um documento que estabelecia que, a partir de então, Portugal ia vender o urânio à Rússia. E eu olho para aquilo e disse: mas eu nunca ouvi falar nisto. Era secretário de Estado na altura. O que é isto? E telefono o meu amigo, também secretário de Estado, neste caso dos Negócios Estrangeiros, Medeiros Ferreira, e disse: ó José, passa-se isto. Ele disse: eu nunca ouvi falar disso, nunca vi esse documento. Este documento tinha-nos sido enviado pela equipa de negociação de Belém, que tinha coisas sobre as sardinhas de conserva e vinho branco, mas também lá estava o urânio. Ainda telefonei com o Pinheiro de Azevedo, que era o primeiro-ministro, que me disse: não sabia de nada. Falei com o Campinos, que era o meu ministro, o ministro do Comércio Externo, e que me disse: pá, interessa-me para a EFTA e a ALE e a Europa, não interessa nada disso, mas tens toda a razão, não permitas isso. Porque a coisa que eu disse foi: nós não vamos vender o urânio, porque somos um país da NATO. Claro, os americanos. Não vamos vender o urânio à União Soviética. Teria acontecido qualquer coisa de muito grave se isso tivesse feito. Falei com o Mário Soares, disse: Barreto, onde é que há disso? O Mário Soares era ministro de nada. Era aquele sem pasta? Não. Era no 6º governo, nem isso. Nem Mas isso. era o secretário-geral do Partido Socialista, e eu estava lá no governo como membro do Partido Socialista. Telefonei para as necessidades, voltei a falar com o Medeiros Ferreira, consegui falar para o Melo Antunes. Que era o ministro dos Negócios Estrangeiros. E que pareceu-me, ele não disse que não sabia, mas pareceu-me que ele não sabia. Portanto, era uma negociação que estava a ser conduzida diretamente pelos assessores de Belém, de incluir a venda de produtos estratégicos, nomeadamente wolframio, urânio, dizia lá urânio. Naquela altura nós produzíamos o urânio e fazia-se uma coisa da primeira matéria que se retirava, faziam-se uns processamentos, eu não sei do assunto, mas produzia-se uma coisa que tinha um nome engraçado, que era yellow cake, o doce amarelo, o cake amarelo. Que era eu vi uma coisa dessas, uma pasta informe, nojenta, e aquilo era para ser depois 1000 vezes refinado até produzir verdadeiramente o urânio. E era o yellow cake que nós íamos, da algeiriça, da panasqueira, das minas portuguesas, que íamos vender para a União Soviética, que sempre, naquela altura, tinha muita necessidade de comprar matéria-prima do urânio. O Costa Gomes sabia disto, de certeza. De certeza. Isto é um pequeno pormenor, um pequeno facto, sem grande importância. Ou antes, tem importância, mas não tem grande relevo. Agora, avancemos uns meses. 25 de novembro. O Costa Gomes sabe que aquilo que é um momento crucial. E ele sabe que os amigos dele vão perder e que têm que perder, e ele opta pela democracia. Tal como optou um tempo antes, não me lembro a data, mas vê-se em qualquer cronologia, a famosa Assembleia da MFA,
a seguir ao 11 de março. Há a famosa Assembleia que nacionaliza a banca toda, nacionaliza tudo e mais alguma coisa, põe gente na cadeia, prende... Os piquetes. As grandes decisões são tomadas. O Conselho da Revolução é criado. Às 4 ou 5 ou 6 da manhã, ainda há pessoas vivas que estavam lá. Às 4 ou 5 da manhã que dissolve-se. Foi uma Assembleia que metade era organizada, metade era completamente anárquica. Estavam lá pessoas que não faziam parte da Assembleia. Fazia parte quem estivesse às tantas da manhã. E a reunião acaba e tomam-se as decisões todas. É feito o Conselho da Revolução. O Costa Gomes dirige a reunião, a sessão. Tudo que é importante está por ali. O Saraiva de Carvalho, o Barros Gonçalves, acho que também lá estava. E começam as pessoas a despedir-se, então, se está o trabalho encerrado, vamos trabalhar, encontramos-nos amanhã, o Conselho da Revolução vai reunir depois, e as pessoas começam a levantar-se. E o Costa Gomes bate no microfone e diz, falta um ponto. Esquecemos de pôr aí que há eleições no dia 25 de abril para a Assembleia Constituinte. Faz-se um silêncio. Isto é-me contado porque lá estava. E está às 5 da manhã, quem é que vai discutir o quê? Está bem, então põe lá as eleições. As eleições constituintes de 75 são salvas neste momento. E a Constituição é salva neste momento e a democracia é salva neste momento. Mas o Costa Gomes achava que o PC ia ganhar, porque ele nessa altura estava próximo do PC. Mas ele estava já a fazer uma espécie de negociação. Okay. Com ele próprio. Com ele próprio. Ele já não acreditava totalmente. Quando ele morreu, pediram-me um testemunho para o jornal. E aquilo fiz, escrevi. E estive meia hora ou horas. Como é que eu vou chamar a isto? E às tantas descobri o título que me deu prazer, intelectual. Chamei o General Bicéfalo. É incrível. Foi ele que às 5 da manhã ou às 4 que disse, põe aí já agora que vai haver eleições. Você pensa agora, faça uma contrafactual. Isto é impressionante. Ele esqueceu, eles não faziam isso, não decidiam. No dia seguinte saíam todas as resoluções do Conselho da Assembleia, do Conselho da Revolução, do Governo. Não há eleições, não se fala sequer. As eleições estavam marcadas previamente para o dia 25 de março. Eu não sei se era 25 de março ou 23 de março, era para março. E não acontece nada. Depois do golpada, faltavam 10 dias, não havia tempo para garantir as eleições. E, portanto, era preciso adiar por um mês ou dois. E foram adiadas por iniciativa do Costa Gomes para o dia 25 de abril do mês seguinte. Se o contrafactual, se não tivesse sido decidido nessa altura, como é que se fazia? não havia eleições, não? Não havia tão cedo. Ou então tinha que começar mais depressa o Partido Socialista na rua, o PSD, as manifestações, etc, etc, etc. Muito interessante, estou a aprender muito, já ganhei o dia. Vamos agora aqui à eterna Lei Barreto. Vamos começar de uma forma mais descontraída. Quando começou a ver... Você diz mais descontraído a Lei Barreto. Não, mas vamos começar de uma forma mais descontraída a Lei Barreto, que é quando começou a ver o seu nome nas paredes, teve medo? Medo não. O que é que sentiu? Raiva? O que é que sentiu que estava a fazer bem? Senti-me duas coisas contraditórias. Por uma delas, há um sentimento de orgulho, no sentido toquei no ponto fraco. Isto só acontece porque eu toquei no ponto que dói, que faz doer. Este foi o bom sentimento. O mau sentimento foi se isto vai por este caminho, não vai haver possibilidade de a gente ter um debate racional sobre este assunto. E as coisas vão se azedar muito rapidamente e vai ser muito difícil depois fazer o que quer que seja. Medo não tive nenhum. Eles puseram bombas, dias depois de eu ter ido para ministro, puseram bombas no Centro de Reforma Agrária, em 8 instalações, em Lisboa, Santarém, Setúbal, em 8 sítios onde havia centros de reforma agrária que eram do Ministério da Agricultura. Eram tardos, nada de especial, não me sentia receio nenhum. Fiquei incomodado quando eles foram à casa dos meus pais e fizeram pichagens no chão. Morto ao Barreto, fora ao Barreto, esse género de coisas.
a minha mãe e o meu pai no Porto. Quem eram essas E pessoas eles que faziam isso? Era o Copo Como? Quem é que fazia isso? Diga? Quem é que fazia isso? Quem é que acha que fazia elementos eram militantes, do PC? militantes de base anónimos. Uns por iniciativa própria, outros porque eram incitados, outros porque diziam, epá, vai lá fazer isto. Aqui em Lisboa, eu vivia num hotel em Lisboa, na Rua das Janelas Verdes. E ainda lá está, York House, que tem um pátio à entrada muito grande, com calçada à portuguesa, com umas árvores. E eles foram lá, aqui picharam o chão, fora o Barreto, morto o Barreto. No dia seguinte, a senhora francesa, Mami, que para aqui tudo o que nos vai acontecer. Mas não teve, nada disto teve consequências. Só uma curiosidade, tem amigos do Partido Comunista ainda hoje? Tem hoje em dia amigos do Partido Comunista? Não. Não tem? Não. Porque é impossível. Eles, naquele período, mesmo os que eu conhecia de antes do 25 de Abril ou da Suíça, deixaram de falar, pura e simplesmente. Houve uma vez que eu tive uma... Eu não era... Finais de 74, nem sequer estava no governo. Eu fui fazer um trabalho a pedido dos socialistas, ainda não era socialista sequer. Os socialistas, em outubro de 74, pediram para ir fazer um estudo sobre a economia açoriana. O Mário Mesquita, o Jaime Gama, esses que eu conhecia pessoalmente. E como eu tinha andado a fazer estudos na América Latina e no Norte da África sobre desenvolvimento social, desenvolvimento económico, reforma agrária, etc. Pediram para ir fazer uma coisa parecida, um relatório nas ilhas açorianas, coisa que eu fiz. Ora, o Melo Antunes tinha vivido nos Açores um tempo. Até lá, se não me engano, esteve lá. Casou-se lá, não é? Ele casou-se com uma. Uma micaelense. Exatamente, sim. exatamente. E ele foi para lá por castigo. E era ministro, nessa altura era ministro. Okay. E eu entendi por bem, antes de ir, de pedir-lhe uma audiência para conversar um bocadinho e ter um quarto de hora da conversa dele sobre a economia, a política, a sociedade açoriana, uma coisa mínima. E telefonei-lhe e ele disse, sim senhor, venha cá, simpático e aberto. Não nos conhecíamos ainda pessoalmente. E ele sabia quem eu era por causa dos amigos comuns, do Medeiros Ferreira e do Mário Mesquita. E o escritório dele era em São Bento, onde é hoje o Parlamento. Eu tinha lá um sítio para estar e eu cheguei e na antecâmara, uma secretária, e a porta dela ao lado, eu entro para a sala e vejo, de repente, no fundo da sala, Álvaro Cunhal, que era ministro sem pasta nessa altura e que estava à espera de Melo Antunes. E encontro com ele. Eu olhei... Porque conhecia-o perfeitamente. Conhecemos. E eu tive aqueles segundos... Cumprimento. De hesitação. E ele estava a olhar para mim assim, imperturbável, não mexeu um segundo. E ainda não havia nada de Lei Barreto. Eu já estava do lado socialista e já tinha dito 30 por uma linha do PC. Ele olhou para mim, deliberadamente virou a cara. E eu percebi que ele não responderia, nem tentei nada, fiquei assim. Passou à frente. Quando ele é chamado logo a seguir para o Melo Antunes, ele passa na minha frente, olhando sempre em frente. Depois disso, cruzámos-nos uma ou duas vezes em cerimónias e coisas assim. Ele olhava para um lado, eu olhava para o outro, passámos em frente. Que engraçado. Outros comunistas, outras pessoas. Pode haver um ou dois ainda vivos, que se eu me cruzar com eles, nos falamos. Não tenho a certeza, portanto não lhes vou dizer nomes. Não quero nomes nenhum. É possível. Eu não quero nomes. Quando eu estava no Parlamento, tive 6 anos no Parlamento. Eu voltei ao Parlamento anos depois de sair da política, saí do partido. E voltei ao partido e voltei à política em 85. O MASP, e depois fui em 85 e 91, fui deputado, 2 legislaturas. E
com os comunistas nos hemiciclos, às vistas de toda a gente, eles falavam. Não se falava. E depois em privado falavam. Aí privado falava. Havia 2 ou 3, uma rapariga e dois militantes, ainda estão vivos, e em privado conversavam. E conversávamos animadamente, não havia confidências. Mas desde que nos encontrávamos no grupo, em grupo, na Comissão de Agricultura, na Comissão de Educação, não falava. Por isso simplesmente não falava. Não cumprimentavam sempre direitos. Então vamos voltar aqui a estas histórias são muito engraçadas. A reforma agrária. Eu vou ler aqui um texto, um livro que eu estou a ler sobre o Império Romano, que é: ao cavalgar pela Etrúria, ficou chocado com o estado das zonas rurais, pois a terra era lavrada e os rebanhos eram cuidados por escravos estrangeiros em propriedades de escala industrial. Os pequenos agricultores camponeses, tradicional espinha dorsal da agricultura italiana, tinham desaparecido. E vai por aqui fora. Quem escreveu isso? Não, eu não escrevi isto. Quem Quem escreveu isto é aquela Mary Bird, que é uma especialista no Império Romano, uma inglesa de Cambridge. E, portanto, está-se a referir... E isto está-se a referir ao Tribério Graco, não é? O Tribério Graco é do tempo da República, sim, exatamente, e ele depois tenta fazer uma pequena reforma agrária em Roma nesta altura, não é? Portanto, isto para mostrar que a reforma agrária é uma coisa que não é de agora. Portanto, a divisão da terra é um problema desde o princípio da humanidade, não é? A concentração da riqueza, a concentração da terra. Disse-me no princípio da entrevista que uma das coisas que o orientava era conhecer antes de agir, não é? Saber do que se trata, compreender os problemas das pessoas, das situações, de forma a ter ideia de como se pode depois agir. O que é que se podia ter feito bem em termos da reforma agrária? Porque o que eu percebo é que o António, quando chega, a reforma agrária está completamente em andamento e a preocupação do António é que, pelo menos, seja respeitada a lei que até foi escrita de alguma maneira por uma orientação bastante à esquerda e depois transformar a lei. Portanto, o que é que podia ser feito naquela altura? Quando eu entrei ou antes de eu entrar? As duas coisas. São alturas diferentes. No princípio, exatamente. Era preciso, se candidato, fazer-se caso aqui. Claro. Se houvesse condições políticas, se houvesse... o que devia ter sido feito, a meu ver, era uma reforma agrária com prioridades muito bem definidas. A primeira era penalizar toda a terra não produtiva, que não está não aproveitada, e havia bastante, não havia tanta quanto os comunistas dizem, mas havia bastante terra que seria aproveitada, ou penalizada, ou castigada, ou expropriada. Havia várias soluções possíveis. Isso é a primeira prioridade. A segunda prioridade é apoiar legalmente, isto é, através de indemnizações e compras legais, as pessoas que têm a capacidade de fazer a agricultura por eles próprios. Estou a pensar nos rendeiros, nos ceareiros, nos alugadores de máquinas, todo um mundo de gente que havia em Portugal inteiro, incluindo no Alentejo e no Ribatejo, e que não tinham terra para trabalhar. E que podiam ter acesso, seja a terras públicas, seja a terras abandonadas que podiam ser repostas em aproveitamento, seja a terras de grandes proprietários e que não tinham escala para poder produzir e que não se interessavam suficientemente a isso. Só a terceira prioridade seria, então, só o princípio da dimensão. Há uma dimensão excessiva, em muitos casos, que não é produtiva e que pode ser, se houver candidatos para tomar conta dessas terras. O que acontece em Portugal em 75, sei que tudo isto é impossível. Nada disto é feito como prioridade, nada disto é feito... Em 2/3 do país não havia nada. No Norte não se podia fazer, não era a mesma coisa que havia a fazer. Mas no Norte havia, no Norte do Minho, no Norte de Trás-os-Montes, na Beira,
havia muita terra improdutiva, muita terra abandonada. E a reforma agrária também se podia fazer aí, também se devia fazer aí. O que chegou depois à reforma agrária não foi nada disso. As terras mais expropriadas foram todas, no Alentejo foi tudo, com raríssimas exceções, por razões, aliás, estranhas, mas a primeira aposta foi nas terras muito produtivas, que ocuparam não as terras abandonadas, mas ocuparam as terras muito produtivas, com armazéns, com gado, com maquinaria, com equipamentos, com cortiça, com regadio. Portanto, quem foi penalizado foram os bons empresários. Se você fizer um exemplo, seja através da lei, seja através das ocupações. As ocupações precederam a lei. Durante 3 ou 4 meses não havia lei nenhuma e havia ocupações. Não, há coisas de pessoas a dizerem temos que avançar antes da lei. O PC e os militares. Os militares, eu vi umas coisas Os dos militares militares. organizavam as ocupações e mandavam brigadas para ajudar a ocupação. Há provas hoje, há centenas de verbetes militares nos arquivos, dizendo amanhã nas diferentes regiões, na região militar, nas diferentes regimentos, amanhã são ocupadas as seguintes unidades, para a semana são ocupadas as seguintes unidades. E os militares preparavam-se para isso. E foi criado um aparelho, um dispositivo fantástico. Se você ocupasse, pagavam-lhe o seu salário. Se não ocupasse, não pagavam. Então você ocupava. Organizava-se. Vinha do dinheiro diretamente do Ministério das Finanças. O CP organizava-se e dizia: a partir de hoje somos uma OCP. Davam um nome, estava feito a OCP. A OCP trabalhava durante uma semana, escolhia os trabalhadores que iam lá trabalhar e chegava ao fim da semana e dizia: estes trabalhadores trabalharam aqui. Punham os nomes deles numa folha. Iam com essa folha ao banco. O banco estava nacionalizado há poucos meses. Iam ao banco e diziam: olha, precisamos de X para pagar estes trabalhadores. E o banco pagava. Depois o banco ficava com uma dívida, com o dinheiro gasto, e iam ao Banco de Portugal, que tinha um departamento que foi criado para isso, para fazer o desconto dos pagamentos feitos pela banca. E o Banco de Portugal pagava os bancos. Depois o Banco de Portugal ficava com uma dívida, ia ao Ministério das Finanças, e o Ministério das Finanças pagava. Chamava-se isto o Crédito Agrícola de Emergência, que funcionou durante 1 ano ou 2 e que foi o oxigênio da reforma agrária nessa altura. Mas o que é, por exemplo, os militares e a população embarcou nesse projeto e acha que isso era por raiva a terem estado durante tantos anos na pobreza? Há de tudo. Nos mais velhos, há memória de fome, há. Que se dizem sem patrão, sem proprietário, sem empresário, como é que nós vamos ganhar a nossa vida? Como é que nós vamos ter emprego garantido? Nos anos 50, houve estudos nessa altura feitos pelo regime. Nos anos 50 para 60, a média de um trabalhador alentejano de dias trabalhados por ano era 120. 120. 2/3 do ano não tinham nada que fazer e não ganhavam, nem um tostão. Ficavam em casa a fazer nada, não gastavam energias ou proteínas, com frio, com calor, em casa bebedavam, o que quer que fosse. Andavam à procura de emprego, iam às praças da Jorra e depois não havia. Em 74, desta memória, há muitas pessoas que têm memória disto. Os próprios ou os filhos, e isto soava. E que, de repente, um Alentejo sem rei nem roque, sem empresários, sem Estado, sem ministérios, sem nada, nós precisamos tomar conta. É um sentimento espontâneo. Depois há a ação militar e a ação do PC e dos funcionários do Ministério da Agricultura, que é ocupem, se ocuparem têm vencimento, têm crédito agrícola de emergência, têm vencimentos, ocupem. E são ocupadas, não sei, total, em hectares, sei que é um pouco mais de 1 milhão de hectares. Em número de pessoas que ficaram a trabalhar nas UCPs e à volta, são talvez 40 mil, ou 45 mil, ou 42 mil.
mas que depois isto tem implicações económicas para o resto da sociedade, com certeza. Há aldeias e vilas que com os UCPs começam a ter vida um bocadinho mais animada porque há mais dinheiro, há mais salários pagos. Depois houve muitos casos de proprietários que fugiram, que desapareceram. Vieram para a cidade, foram viver para outro sítio, para o estrangeiro alguns, mas isso poucos, mas muitos deles tinham receio, tinham medo. Uns conseguiram sair com bens próprios, muitos deles saíram sem bens próprios, deixaram as máquinas, deixaram o gado, deixaram os equipamentos, os carros, muitos deixaram a própria roupa e saíram. Portanto, criou-se um vazio de poder no Alentejo também. A ideia de que a ideia mais falsa de todas elas é que o Alentejo vivia em situação de eterno desemprego, subemprego. Isso é mentira. Desde 1970, que o Alentejo vive em pleno emprego. Vive em pleno emprego. Os alentejanos estão nas obras, na construção civil, nas cidades e em Lisboa, na imigração, nas fábricas que entretanto surgiram, fábricas de automóveis em variedíssimos sítios. As mulheres vão trabalhar porque não há homens que cheguem. Na guerra colonial, os homens estão lá, dezenas de milhares de homens lá. O Alentejo não tem mão de obra. Os alentejanos começam a procurar gente do norte, gente da beira e gente do estrangeiro. Os primeiros imigrantes africanos que chegam a Portugal nessa altura porque não há mão de obra. Em Portugal, nessa altura no Alentejo, na agricultura não há mão de obra de todo, há vindimas que não se fazem, há cortiça que não se arranca porque não há trabalhadores. Porque há pleno emprego, pura e simplesmente. Simplesmente, com a Revolução, o pleno emprego para. Porque ninguém inicia investimentos, ninguém quer gastar. Os ricos, os proprietários, os empresários não querem correr riscos com o que têm. Muito poucos correram riscos. E, portanto, há um caldo de cultura que, se for devidamente alimentado pela política, pelo dinheiro, pela banca, pelos militares, pelos jornais, pela informação, por tudo, deram o que deram. A ideia, para mim, mais nobre das reformas agrárias é produzir o que é improdutivo, cultivar o que é abandonado e dividir a terra legalmente, com indemnizações, etc. A não ser que haja punições ou castigos. Esta ideia de reforma agrária foi destruída em 74, em 75. E com a sua intervenção, o que é que foi feito? A minha intervenção era, em primeiro lugar, era política, era derrotar o Partido Comunista no Alentejo, que era o objetivo principal. Era o que foi o que o Mário Soares lhe disse? Também. Não foi ele que disse assim, mas também. E ele queria isto. Ele queria isto. Durante o ano de trabalho que eu estive lá, ele queria isto, ajudadíssimo por Ramalhianos. Ajudadíssimo pelo Ramalhianos. Tudo que eu fazia de importante foi preciso a contribuição da GNR, muita GNR. Foi trabalhado com os chefes da GNR, trabalhado com Belém. A GNR ia em Belém, tive reuniões lá. Com as pessoas que trabalhavam com os generalianos, é? Não, os comandos. Os generalianos, entretanto, já era Presidente da República, já. Em 76, sim, claro. Os generais, os chefes da GNR iam a Belém, porque Belém era o comandante supremo das Forças Armadas, onde estavam os chefes da região militar, o Jaime Neves, que eu encontrei lá, e eu precisei de várias atuações, propunha várias atuações aos militares para garantir o que se estava a fazer. O Ramalhianos deu sempre cobertura a tudo. Sempre cobertura. Era preciso, por exemplo, fazer viagens ao Alentejo de militares para fazer uma espécie de missão de soberania, de mostrar os militares estão aqui. A começar por Jaime Neves. E assim foi. Houve várias excursões de helicópteros e de forças armadas ao Alentejo para dizer nós estamos aqui. Era preciso dar... Então, e os militares que tinham participado nas ocupações já não estavam lá? Outros. Mas esses não apareceram? Uns estavam por lá, outros desapareceram, foram à vida, qualquer coisa. Claro. Era preciso armar a GNR. A GNR foi armada com metralhadoras, G3, munições. Era preciso, foi a coisa mais difícil nessa altura, era preciso fazer com que a GNR não levasse munições para as suas atuações.
No meu tempo, a GNR fez 600 saídas para apoiar uma devolução de herdade, apoiar uma remarcação de reserva, dirimir um conflito qualquer que havia entre sindicatos, patrões, proprietários, o que quer que fosse, e a GNR ia sempre. Então, a opção era ir muito a GNR, com jipes, com metralhadoras, se fosse possível, metralhadoras pesadas, com metralhadoras montadas num tripé, tudo desarmado. O acidente era imediato, se qualquer coisa mal. E então eles levavam uns... Mas as pessoas que estavam a ocupar as propriedades estavam armadas? Não. Não estavam? Não, os CPs estavam, em alguns casos estavam. Em alguns casos estavam. Muitas vezes era caçadeira. Caçadeira, claro. Mas a ideia era, vamos intimidar esta rapaziada. Claro. Que era a intimidação e as pessoas... Sei lá, o famoso Cortês Lobão, Parreira Cortês, da herdade da Lobata, que queria trabalhar e queria fazer a seara dele. Com o jipe, ele próprio era proprietário e fazia ele próprio o trabalho. Ele estava cercado por 600 tipos do sindicato que não queriam que ele fizesse, que ele trabalhasse, porque era maneira de impedir que se criasse o exemplo. Era um mau exemplo. E ele foi filmado pela televisão. Ele disse uma resposta que... Ele disse, eu fico aqui, o jornalista perguntou-lhe, o senhor está aqui sozinho com esta gente toda? Ele disse, eu fico aqui enquanto o governo quiser. Quando o governo do meu país quiser que eu me vá embora, eu vou-me embora. Então, o que é que você faz? Manda 400 soldados da GNR, que dão uma segurança totalmente diferente a tudo. E ao próprio sindicato. Simplesmente eles estão desarmados, eles não sabem que eles estão desarmados. E qual foi? Duas coisas. Portanto, vocês estavam, no fundo, a devolver as terras... Isto é tudo antes da lei. Portanto, na primeira fase, está-se a devolver o que não tinha sequer dimensão para ser expropriado nem ocupado. Okay. Está-se a devolver herdades ilegitimamente ocupadas. Que não cumpriam a lei. Ou então, por exemplo, as herdades da Fundação Abel Calado, ou as herdades da Fundação da Casa de Bragança, não podiam ser ocupadas, nem expropriadas, eram de fundações filantrópicas. Só foi tudo ocupado, com certeza. Portanto, isto era preciso devolver, independentemente da nova lei. Não havia nova lei. Era simplesmente aplicar a lei existente. Marcar reservas. A lei dizia que um proprietário que tem 500 hectares, por exemplo, fica com 200, mas 300 são expropriados. Ora, o que estava ocupado eram 500. E eles não queriam dar os 200 da reserva. Diziam sempre, é para depois, mais tarde. A ideia era, vamos marcar reservas. Antes da nova lei, era necessário definir uma soberania, definir a legalidade. Ora, a legalidade só se podia definir com a lei existente. Portanto, eu apliquei a lei existente. Antes de fazer a nova, apliquei a lei existente. E, portanto, estes gestos eram gestos exemplares, se quiser, de pedagogia política, que era preciso fazer. E depois da lei ter aparecido? E depois da lei já estar em vigor? A mesma coisa, aumentar. A lei... A lei fazia, primeiro, era a obrigatoriedade da marcação de reserva. Segundo, penalizava muito mais quem tinha a terra abandonada, as terras nuas, do que quem tinha cultivo. Na lei anterior, que era um sistema muito complicado, que não vou agora aqui resumir, na lei anterior, você tinha a superfície, marcava pontos. E agora, tem água? Tenho. Mais pontos. Era penalizado por ter água. Água, regadio. Tem armazéns? Tenho. Então, mais pontos. Tem benfeitorias? Plantou árvores, plantou vinha? Tenho. Então, ainda mais pontos. Quer dizer, se você tivesse uma heredade muito bem tratada e aproveitada, tinha muitos mais pontos, portanto, ficava sem a terra. Você compara dois irmãos, tem cada um 1000 hectares, e de terra igual, do mesmo valor, uma ao lado da outra. Um trabalha, investe, produz cortiça, uvas, hortofrutícolas, tomate, cereal, aveia, trigo, etc. Esse senhor é expropriado. Ao lado, 1000 hectares, totalmente nus, vazios, sem nenhum aproveitamento. Esse senhor não é expropriado.
Isto é um absurdo que mostra que a intenção de tudo isto era essencialmente política e não agrosocial ou agroeconómica. A nova lei altera este critério todo. A nova lei não podia dizer não há ocupações nem expropriações, porque a Constituição obrigava. Portanto, a nova lei mantém dimensões, despenaliza o aproveitamento, que é o mais importante de tudo, penaliza o abandono e o não aproveitamento e, portanto, e marca a reserva. Uma terra só é expropriada depois de marcada a reserva. Isto é seu, a reserva fica para si. O remanescente é expropriado. E, portanto, isto era a nova mecânica que era preciso instalar. Hoje em dia há terras... ainda hoje em dia há terras... Quase nada. Não há quase nada, não. Praticamente. Foi quase tudo restituído. Conheceu-se um caso ou dois em que os próprios trabalhadores fizeram uma CP, num caso, noutro caso fizeram uma cooperativa e as coisas correram bem. E passados uns tempos, devem ter desempregado, nas UCPs havia sempre gente a mais de propósito, para ter massa humana. Tinha uma dimensão razoável e os próprios trabalhadores compraram a terra. Foram ao banco, pediram crédito, não sei, e compraram as terras. Mas agora, novas unidades de produção, UCPs, ou novas cooperativas criadas a partir da reforma agrária, praticamente não há nada. Nem mesmo, pois houve umas terras, ainda no meu tempo, e depois no tempo do Sá Carneiro, que foram distribuídas a pequenos agricultores, como se fosse, no meu entender, era a verdadeira reforma agrária, era distribuir a pequenos agricultores e não a herdades do Estado. Havia esse conflito também de que não falámos hoje aqui, que é, eles, Partido Comunista, militares, alguns socialistas de esquerda, não digo que não, eram favoráveis à unidade sovkhoz, isto é termo soviético, isto é, unidades de Estado, unidades coletivas de produção, isto é o que é. Eu era favorável a cooperativas, isto é, cooperativas de pequenos agricultores, ou de agricultores, cada qual tem o seu bocado e juntam-se para fazer uma cooperativa. Isto tudo desapareceu. O que surgiu, mesmo as terras que foram distribuídas e entregues a famílias, em Porto Alegre, em Setúbal, houve uma que o Sá Carneiro fez-se fotografar, a varejar umas oliveiras ou coisa assim, para a propaganda, outras que eu fiz sem ter propaganda. Mas essas terras todas ou abandonaram, ou as famílias desfizeram-se, ou a agricultura, entretanto, passaram 50 anos, tudo isto mudou. Não ficou nada. Não, hoje em dia não acredita que estes projetos de cooperativas são possíveis? Acredito que são possíveis se forem feitos a partir de agricultores. Se forem unidades coletivas, isto é, de uma administração do Ministério que contrata assalariados, acho que não é possível, nem ninguém quer isso para nada. Ok. Isto dava para falar mais 2 horas, 3 ou 4. Se você quiser, se você me disser, acredita em cooperativas no norte de Portugal, sim. No Minho, sim. Na Beira, sim. Isto é, pequenos agricultores, pequenos proprietários, pequenos ou médios agricultores, proprietários, milheiros, rendeiros, alugadores, que se juntam para criar uma cooperativa em que cada um tem o que é seu e todos têm o que é de todos, isso eu acredito. É possível. Quando é o Estado a mandar é que não. Vamos aqui passar... Não, vamos passar primeiro aqui para a questão... O António parece-me, é de certeza, uma pessoa muito lúcida. Quanto tempo é que temos? Temos mais 20 minutos? 10, 15 minutos. Então está bem. Vamos então aqui a 2 coisas muito rápidas. Então faço a pergunta assim mesmo de chofre, que só se fala de imigração. Se o António Barreto... Com I. Para fora. Espera, já estou todo para... Então, com E para fora, sim. Não, com I, desculpa. Os de fora que para dentro, com I. Se o António Barreto fosse convidado agora para gerir um ministério que tutelava essa questão, qual era a lei Barreto que o António propunha? Ou pode-me dizer assim, eu não fazia nada. Sei o que quero fazer, é muito longo e muito complicado. Mas de uma forma mais... De forma sintética. Primeiro objetivo, legalização. Isto é, nada se faz sem ser legalizado.
a carta de chamada, o contrato do trabalhador, a residência sabida antes ou mal chega, a segurança social, o desconto dos impostos, a legalização completa do imigrante que vem trabalhar para Portugal. Todos os que estão cá, neste momento. Diga? Todos os que estão cá seriam legalizados. Os que estão cá são legalizados e os que vêm a mais legalizados são. Quem precisa de trabalhadores vai a uma agência, vai às agências ou empresas ou públicas, pede trabalhadores, ou então tem contacto direto através dos consulados, como se faz na Suíça, ou como se faz em vários países deste mundo. A pior chaga para a exploração humana, para a instabilidade, para a situação de perturbação e conflito permanente, para o racismo, para tudo o que... até para a doença, a situação de ilegalidade, de arrangismo, de complacência, de deixar correr, é o pior que pode acontecer. As instituições públicas e privadas, toda a gente sabe que metade de certo tipo de comércios em Portugal, de imigrantes, são entidades disfarçadas. Toda a gente sabe que há sítios com uma assoalhada onde vivem 80 pessoas, não é possível. Toda a gente sabe que é um comércio de endereços enorme, em que uma pessoa, para ter um endereço fictício, paga milhares de euros. Toda a gente sabe esse sistema de sobreexploração nas estufas, nos tuk-tuks, nas cidades e no campo. E esse sistema que é canceroso. E é para toda a gente, não tem nada a ver com que provoca a criminalidade. Sei lá se provoca a criminalidade, ninguém sabe ao certo. Há sítios em que sim, outros sítios que não. Com certeza. Mas a pergunta que eu lhe faço é, mas quando um país precisa de muita imigração, não é? Como França precisou nos anos 50 e nos anos 60, não é possível preparar isso? Porque os portugueses, quando foram para a França, também foram para as bidonville numas condições terríveis. Não é? Foi uma parte, não foram todos. Muitos deles tinham carta de chamada e tinham contrato antes. Okay. Além disso, quando chegavam, estavam ilegais de Portugal, mas lá estavam legalizados. Aliás, é muito interessante porque você pega em duas estatísticas da altura. Quando eu escrevi um livro sobre isso, em 1960 e qualquer coisa, a gente vai buscar as estatísticas portuguesas, que diz em França há 100 portugueses. E os franceses dizem há 500. E eles dizem 500 porque os legalizaram. A França não manteve em muitos casos também, não é a perfeição. Mas a Suíça não. Na Suíça não havia ilegais. Na Suíça a pessoa tinha a saúde, a segurança social, o trabalho, a residência, etc. E quem precisava de trabalhadores encomendava antes. Era assim que se fazia, solicitava. Eu preciso de 6 trabalhadores para trabalhar na minha estufa no mês de agosto, ou no mês de julho, ou na vindima. Eu preciso de pessoas para a vindima de setembro até novembro. É perfeitamente possível. Com algum tempo, não é de hoje para amanhã, mas com algum tempo você pode perfeitamente organizar um mercado de trabalho. Mas nós, seja à direita, seja à esquerda em Portugal, é avessa a organizar um mercado de trabalho desta maneira. Uns porque querem a arruaça, outros porque querem exploração. Ou alguns, se calhar, por falta de dinheiro para organizar as coisas e porque não estão para aí virados, porque é por desorganização também. Porque acha que, por exemplo, o PS, agora no tempo em que governou, no tempo do António Costa, enquadra-se em alguma dessas duas, de querer explorar pessoas ou querer confusão? Eu não quero dizer que conheço o PS no que ele é hoje. O PS, em relação a este universo da migração, já percebeu que há 2 ou 3 teorias dentro do partido. Já se percebeu. Claro. E que tem mudado, não é? Começa a haver casos em vários sítios do país em que se percebe, de repente, que são socialistas, tão bons como os outros, mas que têm ideias diferentes disto tudo. Acho que o PS, em alguns casos, e este é um deles, age reativamente, age contra os comunistas e age contra os capitalistas e a direita e o PSD e o Chega. E acho que isso não é suficiente.
O PS não tem um pensamento estruturado, predominante do seu comportamento relativamente à imigração, não tem. Isso era o que eu estava a dizer, é mais por desorganização do que propriamente por não gostamos ideologia. do racismo, ninguém gosta do racismo. Não gostamos da exploração, isso ninguém gosta, quer dizer, uma política não é só isto. Ok, como estamos cheios de pressa, aqui outra pergunta, que é, o que é que se pode fazer nas sociedades, e como é sociólogo, se calhar percebe um pouco disto, para preservar a democracia? A democracia na Grécia durou para aí 170 anos. A República em Roma deve ter durado para aí 400. As democracias, como a gente as vê agora, têm 200 anos ou 250 anos. Portanto, são epifenómenos, não é? De alguma maneira, na história da humanidade. Qual é que é o segredo para preservar isto? Porque eu acho que não era muito fixe irmos para sistemas autocráticos outra vez. Quer dizer, há esse perigo. Eu acho que há. Como se vê, há esse perigo. Há esse perigo, não é? Como sociólogo, não é? Como uma pessoa que estudou... Você tem a arte de fazer perguntas que são perguntas de princípio de tarde e não de fim de tarde. Por isto tudo num lenço de bolso, na nutshell. Se você defende a democracia lutando contra os antidemocratas, opondo-se aos fascistas, aos esquerdistas, aos anarquistas, o que for, combatendo com palavras, com ideias, você está perdido. Tem é que dar condições às pessoas. Está perdido. Perde a luta, perde a batalha. Se você defende a democracia fazendo bem, governando bem, sendo moralmente intocável, prestando contas, respeitando os outros, trabalhando pelo emprego. Se você governar assim, você está na democracia. Se você diz, não, o que eu preciso é lutar contra o fascismo, contra a extrema-direita, precisamos os denunciar nas ruas, nas escolas, no trabalho, no cinema, nas televisões, isso está perdido. Porque em demagogias são mais fortes do que os democratas. O Chega, em demagogia, é muito mais forte que qualquer combatente anti-Chega. Se você esqueça que tem que lutar contra o Chega e pense que você tem que lutar por quem trabalha e que tem que lutar pela liberdade e que tem que lutar pela igualdade e pela eficácia e contra a corrupção, se você fizer isto, o Chega desaparece. Ou não tem força ou desaparece. O Chega ou qualquer outro. Última pergunta. Eu li um artigo que escreveu há pouco tempo, até escreveu 2 artigos sobre isso, sobre a questão que agora se debateu, a questão do ensino da sexualidade e da cadeira de cidadania. E eu, no seu artigo, no fundo, atacava os 2 extremos. Dizia que, no fundo, atacava o quê? Atacava a ideia de que o ensino podia, de alguma maneira, passar valores, o valor da família, o valor da pátria, não sei o quê, da direita, e depois o valor das minorias, etc., da parte esquerda. Então, acha que o ensino deve só ensinar, mostrar a realidade e depois as pessoas decidem o que querem? Mas, por exemplo, eu fiquei meio confuso porque imagina, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, não é? Isso é um facto. Mas foi construído, não é? É uma construção. Você ensina na sua escola o que é a sua Constituição. Sim. Ensina a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Sim. É um facto, é uma coisa. Não, você não está a impingir o seu sistema de valores, o seu sistema de crença. Mas isso é um sistema de valores, não? A Declaração Universal, não. A Declaração Universal foi aceita por 99% dos países. Claro, mas é um sistema de valores. Mas é um sistema de valores... não existe, no Império Romano era diferente. Não? Ok, não me exprimi bem. Você tem valores mais consensuais na sociedade, tem valores que unem a sua comunidade, que estão devidamente
assentes nas leis, nos costumes, isso são coisas que você deve e pode ensinar. São coisas são sempre discutíveis, mas fazem parte do seu património. Você guia à direita, não guia à esquerda. Você põe luzes quando cruza, põe as luzes. Há certo número de coisas que você faz. Você não vai ensinar, você vai explicar o que é o cinema, o que é a literatura, o que é a poesia, o que é a pintura. Você não vai dizer esta pintura é melhor que aquela. Você não vai dizer que o impressionismo é uma decadência da Mas acha que a esquerda está a tentar indrominar as crianças? Então, a esquerda e a direita. A direita não tenho dúvida. Não tenho dúvida nenhuma. Mas a esquerda, como é que a esquerda está a tentar indrominar as crianças? Então, indrominar ideias sobre a religião, ou contra, ou o que for. Ideias sobre a raça, ideias sobre o sexo, ideias sobre mas o género. Dê-me exemplo, por exemplo, no sexo, na religião, dê-me exemplo na raça, onde é que a esquerda está a tentar indrominar as crianças. Eu não quero que se fale em religião na escola, que se fale. Como dizem, a escola é laica. A escola não tem nada que está a fazer. Não, a escola tem que dizer o que é a religião, com certeza. Pode ter um módulo de 5 horas por ano, 10 horas por ano, dizendo o que são as religiões, para que é que serve. Isso é uma bela maneira de ensinar a escola. Claro. A escola não tem que dizer à pessoa que para acreditar mais num tipo de religião do que noutra. Na raça, mas em relação à raça, acho que a esquerda disse alguma coisa. Tem que explicar que não há raças. Pronto, que é tudo isso. Mas isso é um facto, claro. Não é uma preferência. Sim. Está estudado desde há 100 anos, 80 anos, foram feitas todas as investigações no ADN, nos genes, no cromossoma, no genoma, foi feito tudo. A conclusão, ao contrário de outros grupos animais em que há várias raças, no grupo humano, hominídeo, Pithecanthropus erectus, há uma só raça. Isto não é preciso ter preferências de valores. Porque a ideia de que há uma só raça não é uma ideia ideológica. Mas acha que nas escolas... Se eu digo que há uma só raça, você não pode dizer não há várias. Para ser a liberdade de opinião, você diz que há várias raças, isso é o seu problema, isso é um problema de ignorância. Agora, se eu digo sexualidade, vamos à sexualidade, a escola não tem que ensinar o modo de fazer amor e de fazer sexo. Eu já vi textos formais dizendo o sexo não é só uma atividade sexual, o sexo é também uma atividade amorosa. O amor também depende das emoções, as emoções dependem dos afetos. E que vai por ali fora. Metade é invenção, são valores que uns acreditam, outros não. E você não pode estar a ensinar o que é sistematicamente discutível por outras pessoas. Você diz, não, há homens e mulheres. Não, também há binários, não binários, uniários, género que se pode escolher. Eu posso escolher o género que quiser desde o meu nascimento. Isso não é verdade, por exemplo. Eu não vou permitir, ou não vou querer, não permito absolutamente nada, eu não vou querer que ensinem às crianças que há duas hipóteses, uma é verdade, outra é mentira. Não é assim. E como eu queria dizer, o facto de eu ter visto que toda a direita quer uma escola com valores, aspas nos valores, porque já me descreveram, houve alguém que me escreveu, dizer, então tu não és a favor que haja boa educação na escola, que haja respeito de uns pelos outros. Não é a mesma coisa. Agora, eu escrevi há pouco tempo dizendo que o Dr. Salazar era oposto à escola neutra. Sim. Não é por acaso que quem quer ter uma autoridade sobre alguém queira recorrer à escola para ensinar o seu credo. Não ouvi agora, desculpa. Quem quer ter autoridade sobre alguém quer também, em geral, que a escola ensine o seu credo. O meu credo, assim. E por isso você vai a muita gente das igrejas, das religiões, muita gente da direita, muita gente
do nacionalismo mais antigo que a gente conhece e do patriotismo, mas também sobre muita gente da razão da classe social, a razão da classe, a razão comunista, que diz temos que ensinar. Não tem que ensinar. Deem os instrumentos todos para as pessoas escolherem e saberem o que querem. Mas não têm que ensinar. Não têm que ensinar o que é que devem preferir na vida. António, eu por mim continuava mais 2 horas, mas o António tem que se ir embora. Se calhar voltamos a fazer, se o António concordar, daqui a 1 ou 2 meses, porque eu tinha aqui tanta coisa ainda para falar e foi tão agradável falar consigo, foi super... Eu gostei deste exercício, foi super desorganizado. Mas é assim, estas entrevistas são mesmo assim. É sempre assim. São sempre assim. Se achar que há matéria, eu posso arranjar matéria. Para isto, eu estava à espera que você quisesse falar da Europa, por exemplo. Mas eu tenho aqui milhões de coisas. A Europa, ainda. Gaza, a Ucrânia. Claro. Tenho essas coisas todas aqui, mas a gente faz daqui a um mês, fazemos a segunda parte. Obrigadíssimo. No outono, está bem? No outono, lá para outubro, assim.